Oi, gente, tudo bom? E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje a minha conversa com vocês eu considero até bem interessante. Se vocês sabem o porquê que de repente as nossas vidas, que num primeiro momento de repente vinham tão bem, fluindo tão maravilhosamente bem, e de repente parece que as coisas começam a desandar. Seja lá no campo amoroso, no campo profissional, na nossa questão de saúde, muitas vezes nos relacionamentos, nas amizades, o que tudo era antes tão bom, tão maravilhoso, de repente dá uma desandada violenta, as pessoas deixam de se entender, de se acertar, e antes eram tão boas amigas, né? Tão bons amigos. O que pode estar acontecendo? O porquê que de repente as nossas vidas, que aparentemente antes estavam fluindo tão bem, de repente uma ré tremenda. E muitas vezes, não só na área profissional ou não só na área amorosa, mas com relação a tudo, parece que dá um desando geral. Vocês sabem o porquê que esse tipo de coisa acontece? Então vamos lá, gente, vamos conversar a esse respeito, lembrando que a nossa conversa é sempre dentro da ótica do Espiritismo. Então vamos lá. Bom, eu já conversei com vocês aqui inúmeras vezes a respeito do fato de que vivemos inúmeras existências. Também já conversei a respeito do fato de que todos nós, a cada passagem nossa pela erraticidade, que é o momento em que estamos na pátria espiritual, nos preparando, né, para uma nova existência, uma nova reencarnação, então nós passamos na erraticidade, nos organizando, aprendendo, nos programando, fazendo lá, passando por um planejamento junto lá aos coordenadores da espiritualidade, os nossos mentores espirituais, né? Sempre ali nos inspirando, inspirando os nossos coordenadores, a que possamos traçar, organizar o nosso planejamento, a nossa programação, sempre visando a que nós possamos passar por testes, por provas, com o objetivo de estarmos vendo se nós conseguimos aprender as nossas lições. É lógico que cada espírito tem lá a sua necessidade, precisa passar por determinadas lições. Então, é óbvio e é lógico que não temos exatamente as mesmas programações, mas muitas programações muito parecidas, certo? Porque os aprendizados de uns se mesclam, se cruzam com os aprendizados de outros, né? Então, quando estamos dentro do mesmo núcleo familiar, né, as nossas programações, né, eu venho, né, sendo mãe de uma pessoa, de um rapaz, onde eu fiz uma programação, ele fez a dele, e nós possivelmente dentro das nossas programações havia ali um entrelaçamento de aprendizados, né? É isso que eu quis dizer. Então, gente, o que ocorre é que todas as vezes, de tempos em tempos, nós passamos aí por alguns desafios. Esses desafios, eles vêm assim carregados de muitos aprendizados. Ah, Cláudia, mas às vezes a gente entra numa fase, numa maré de azar, numa ré, e aquilo ali dura anos, aquilo não sai do lugar, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e eu já fiz de tudo, mas eu tento uma coisa, tento outra, e aquilo ali nunca melhora, nunca se resolve. Bom, gente, o fato é que dentro desse contexto, muitas coisas podem estar por trás do porquê que as coisas não melhoram, do porquê que as coisas não mudam. Primeiro, as coisas só começam a mudar quando nós começamos a mudar.
As dificuldades só começam a se dissolver quando nós estamos verdadeiramente abertos a aprendermos as nossas lições. Enquanto nós não aprendemos as nossas lições, enquanto nós não aceitamos os nossos desafios, enquanto nós não buscamos com a vivência do desafio, enquanto nós não buscamos transformar internamente aquilo que nos trouxe até aquele determinado desafio e que nós tínhamos uma visão, uma postura, uma maneira de ver, de entender, de enxergar e de se manifestar diante daquele desafio de uma determinada maneira que era equivocada, enquanto eu não mudar a minha maneira de ver, de sentir, de me posicionar diante daquilo que não está fluindo e funcionando, e enquanto essa transformação não for verdadeira, não for real, aquelas questões vão continuar se apresentando. Aquelas questões que são desafios, aquelas questões que me machucam, que me magoam, que me tiram do meu equilíbrio, que me tiram do meu centramento. Todos nós temos doses pequenas ou muito grandes de ego. E todos nós travamos uma batalha imensa com o nosso ego. Então, muitas vezes a gente está chegando bem perto do processo de conseguir transformar internamente aquilo que tanto nos prejudica, aquilo que tanto nos trava no nosso processo de aprendizado, no nosso processo de absorver, de aprender a nossa lição. Mas aí, quando a gente está chegando no ponto, o ego chega e nos tira, nos puxa o tapete debaixo do pé, e aí a gente volta para aquele padrão que a gente estava tentando se desvencilhar, né? Isso daí, quando a gente desencarna e volta lá para a pátria espiritual, e aí a gente vai, depois de um certo tempo, a gente começa a entrar em contato, né? Do tipo assim, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu falhei, aonde foi que eu me perdi no meu processo ali de transformação, naquele processo que eu tinha que transformar, né? Que eu tinha que modificar internamente, eu estava indo tão bem, onde foi que eu errei? E aí a gente se dá conta, puxa vida, né? Olha lá, o ego falou mais alto e eu desandei de novo. Gente, todos nós, sem exceção, nós não estamos aqui só para comer bolo e tomarmos guaraná. Todos nós estamos no plano físico para grandes aprendizados, para muitos aprendizados, buscando verdadeiramente o nosso aperfeiçoamento. É claro que quando nós estamos encarnados, nós temos o que a gente chama do véu do esquecimento, e por conta desse véu do esquecimento, a gente não tem um pingo de lembrança de tudo que nós já erramos, nos equivocamos, pisamos na bola, fizemos besteira em existências passadas. E muitas vezes também nessa existência a gente pisa na bola, a gente faz um amontoado de besteira que depois a gente se arrepende. Então, é sabido que este momento que nós estamos aqui no plano físico é o nosso melhor momento. Então, se nós estamos no nosso melhor momento e ainda assim nós erramos, nós nos equivocamos, nós pisamos na bola, o que não teremos feito em outras existências? Muita coisa errada, com certeza. Então, a gente só tem um caminho, que é tentar dia após dia estarmos nos trabalhando de forma consciente, buscando o nosso aperfeiçoamento. Porque quanto mais a gente se trabalha, mais a gente consegue estar se sentindo bem e em paz. E quanto mais a gente se sente em paz, porque naturalmente a gente vai equilibrando
né? Quando a gente se trabalha para chegar na nossa paz, a gente vai equilibrando ali as nossas deficiências energéticas, as nossas fragilidades, aqueles nossos detalhes mais negativos. Então, quando a gente começa a entrar numa energia de paz, entrar numa energia de que nós conseguimos nos sentir mais satisfeitos, né, com aquilo que a gente vem conquistando para nós mesmos, então é sinal que nós estamos no caminho certo. E o nosso caminho deve sempre buscar o simples. Quando eu digo buscar o simples, é conseguirmos conquistar sem que tenhamos que complicar a nossa vida, sem que tenhamos que complicar tudo que nos envolve, a nossa vida, a vida das pessoas no nosso entorno, né? E é muito importante também que nós possamos nos abrir a reconhecer dentro de todo esse processo, né? Aquelas pessoas que verdadeiramente gostam da gente, aquelas pessoas que nos amam, que nos desejam o melhor e que estão verdadeiramente estendendo as mãos para estarem nos ajudando, nos auxiliando. E é assim, dia após dia, né, com esse despertar de consciência, né, com essa percepção mais aflorada, né, dessa paz que todos nós no fundo buscamos, né? Através dessa paz vamos conquistando o nosso equilíbrio e vamos então nos transformando. E quando a gente começa a passar verdadeiramente pelo nosso processo de transformação, que a gente começa a aceitar ali, entender as nossas limitações, que a gente começa a equilibrar o nosso eu, a gente começa verdadeiramente a ser mais feliz. E aí a gente percebe que muitas vezes o ego, que muitas vezes tenta se manifestar e falar mais alto dentro de cada um de nós, ele coloca como questões essenciais coisas que verdadeiramente não são essenciais. O que é mais essencial na nossa vida, com certeza, é a energia de amor, conexão com Deus e a conexão com Deus e com a nossa essência. Então, a minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto. Desejo que todos vocês estejam bem, envolvidos nas melhores energias de amor e paz. Que assim seja.